Padre querido, em el nombre de su Hijo Jesús, que com gratidão, com alegria, para agradecer-te a ti, por el amor tão grande que tienen hacia nosotros, para agradecer-te a ti, Senhor, que tu das a cada um de nosotros. Agradecer-te a ti, Senhor, por el aire que respiramos, por el pão que comemos. Nuestra vida, Senhor, é só para agradecer-te. Agradecer-te, agradecer-te, agradecer-te e agradecer-te. Meu Padre, esta senhora tem uma família protegida por ti. Este Padre, ele tem os filhos protegidos por ti. Estes membros, eles têm a igreja protegidas por ti. Nós como pastores, trabalhadores de tu reino, temos as ovelhas de nós que conduzimos a la salvação protegida por ti. Que mais pedir-te, Senhor? Que mais dizer-te? Senão usar o tempo de la reunião para falar de tus grandezas. Meu Padre, te adoramos, te glorificamos, te anelamos, te queremos, Senhor. E não há nada, absolutamente nada, que seja mais importante para nós que a salvação. Se conosco, Senhor, guia-nos, dá a nós tu poder, que podamos servir-te a ti, Senhor, sem nenhuma condição. Não importa o que temos ou o que o Senhor nos vai dar. Não te buscamos, Senhor, por nenhuma conveniência. Te buscamos, Senhor, porque Tu eres nosso Senhor. Tu eres nosso Deus. Habla a nós, Senhor, como Tu queiras. Ensina-nos como Tu queiras ensinar-nos. Habla a nós, Senhor, como Tu hablavas a Tus discípulos, a Tus seguidores, as de nós, Senhor. Pueblo fuerte, pueblo capacitado para viver para Ti. Meu Padre, Tu palavra disse: crea em mim, ó Deus, espírito fuerte, coração novo, pensamentos novos. E é isso o que queremos, Senhor. Cria em nós, Padre, espírito novo. Cria em nós pensamentos novos. Que todo seja para glorificar-te, para adorar-te, exaltar-te, enaltecer-te. Que Tu seas o primeiro hoje, o primeiro amanhã, o primeiro sempre. Que em pedestal o Senhor esteja no mais alto. Que o Senhor seja a razão de nossa vida. Que a razão de nossa vida não seja família, dinheiro, carro, trabalho, mas que seas Tu, Senhor. Que seas Tu o autor de nossas vidas. Porque todo passa, todo passará, pero Tu palavra nunca passará. Ensina-nos, Senhor, a honrar-te a Ti,
sem nenhum pensamento de receber nada a câmbio. Toma todo em tus manos, em el nombre del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Diga: Senhor Jesus, habla a mi coração, que este culto sea para el crecimiento de mi espírito, que mi alma esté al lado suyo, e que tu palavra sea el pan, el alimento para mi vida, en el nombre de Jesús. Com as manos por encima de su coração, vamos adorar-lhe a Deus e preparar-nos para o mensaje de hoje. Aleluia. Que o Espírito Santo nos bendiga. Glorificado. Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, sería yo capaz de amarte igual. Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido, sería yo capaz de amarte igual. Cante a su Senhor. Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí no es coincidencia, pues eres dueño de mi existencia. Yo te amo, sin entenderlo, pero yo te amo. No se trata de lo que me das, ni de lo que haces. Yo te porque eres mi Dios, te amo porque eres mi Padre, te amo porque eres mi Dios, te amo porque eres mi Dios. Haga desta canção. Si te dijeras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, Glória a Deus. si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, sería yo capaz de amarte igual. Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, Aleluia. si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido, sería yo capaz de amarte igual. Desde já quero, Senhor. Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí no es coincidencia,
Padre, nuestro amor por ti não depende de lo que tu hagas por nosotros. Nuestro amor por ti não depende de como está nuestra vida. Nuestro amor por ti, Él es incondicional. E é esto, Senhor, que nosotros hacemos. Este es el trabajo de esta institución. Mostrar a las personas que não devemos buscar-te a ti por bendiciones e por nada. Como tu dijiste em tu palavra, tu sempre predicava por la mesma direção. Quando tu multiplicaste os pescados, tu dijiste al pueblo, al dia seguinte, ustedes não vinieron acá por mim, ustedes vinieron porque eu multipliquei os panes e os peces. Em uma outra fecha, tu dijiste lo mismo. Quando Pedro te dijo, tu pueblo sufre, estão enfermos, tu dijiste a Pedro, não, mi pueblo sufre por falta de conhecimento, sufre por não viver minha palavra. Sempre foi assim tu ministério, mostrando a las personas que tu puedes curar, mas tu não queres que nadie te busque solo para ser curado. Tu puedes prosperar, pero tu não queres ser buscado solo por la prosperidade. E é isso, Senhor, que queremos aprender aqui. Como disse a canção, não te buscamos por conveniência. E se estamos aqui, não é por coincidência, porque nós outros somos frutos de sua existência. Se estamos aqui, é por ti. Cuida nós outros, Senhor. Livra nós outros. Haz que as igrejas, que esta igreja se desperte para uma salvação. Haz que o evangelho seja um evangelho de valor para nós outros. Toma todo em tus manos. Assim te lo pedimos em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Diga, Senhor Jesus, que tu palavra seja alimento para minha alma. Não importa como eu fisicamente vou escutar a palavra. Se me cai mal, se me cai bem, não importa. Eu estou aqui por minha alma. Salva minha alma em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê aplausos para Jesus. Bem fuerte, porque Ele se lo merece. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, pode sentar-se, por favor, graças ao grupo de alabança. Vamos preparar-nos para a palavra gloriosa de hoje. Amém? Abrem sua Bíblia em Mateus, capítulo, já te digo, tá? Deixa eu só buscar aqui que já te digo. Capítulo 24. Já estamos falando de las señales, de los finales de los tiempos, ¿se recuerda? ¿Sí o no? Ok. Hoje nós outros vamos um pouquinho mais aí adelante, Mateus 26. El 24 falamos creio que semana passada, ¿se recuerda? E tocamos o tema sobre la salvação. Como
como sempre hacemos este trabalho na igreja. Hoje será Mateus 26, e depois nós vamos ler o título, aprender com o título, e depois ler alguns poucos parágrafos, del 6 hasta creio que el 10 aproximadamente. Amém? Então, vamos dar ênfase à palavra de Deus. Em Mateus capítulo 26, o título, ele disse assim: el complô para prender a Jesus. El complô para prender a Jesus. Ok? Vamos aprender um pouquinho solo, falar solo do título, e depois nós outros vamos caminhar para a palavra de hoje. Ponga muita atenção, gente. Parece que não se vê nada aí no título. O que diz o título, Viviana, please? Complô para arrestar a Jesus. Ok. O que disse o título, José? Complô para prender a Jesus. Ok. Prender e arrestar é a mesma coisa. Ok? Então, havia em aquela época um complô. Que é complô? Uma trama. Que é complô? Um acordo para prender a Jesus. Este complô para prender a Jesus existe hoje. É o mesmo complô. Se eu não vou ler, porque não tenho tanto tempo de hacerlo, eu não quero hacer bola na prédica, um pouco para trás, depois você lê agora, não, um pouco mais para trás, disse na Bíblia o seguinte: um grupo de religiosos, disse na Bíblia aí, eles se reuniram e um disse ao outro: nós outros temos que fazer algo com esse Jesus, porque a gente está acercando-se a ele, está agindo para onde ele, e se ele sigue fazendo os milagres que está fazendo, predicando da maneira que está predicando, nosso pueblo se vá com eles, e eles se tornarão poderosos. Que quero mostrar com isso? Miércoles eu vou falar um pouco mais disso. Que quero mostrar com isso? Esta história de hoje, este complô de antes, é o mesmo de hoje. E a história de hoje é a mesma de antes. Aqui se trata de Jesus mostrar evangelho. E se trata de los sacerdotes, sumos sacerdotes, mostrar religião. Quando Jesus começou a curar a gente, cambiar a vida das pessoas, transformar a mente das pessoas, tuvo então a conversação com esses religiosos, entre esses religiosos. Temos que parar a Jesus, senão ele vai levar a gente por el lado dele. Estamos claros com isso? Miércoles falaremos sobre isso, ok? E vamos falar um pouco sobre isso. Agora não teremos tempo disso. Observa. Está bem, dale. Vamos fazer uma coisa? Eu vou ler 3 parágrafos, só para mostrar o que estou falando que é bíblico, ok? 26 disse assim. Não era isso que ia falar, mas o Espírito Santo me toca para falar. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso, digo a seus discípulos: como vocês sabem, dentro de 2 dias se celebra a Páscoa, e o Hijo del Hombre será entregado para ser quê? Crucificado. Atenção no versículo 3. Então os principais sacerdotes, os escribas, os ancianos del pueblo se reuniram en el patio de Caifás, de sumo sacerdote, e se confabularam para apreender com enganos a Jesus e que matá-lo.
Pero decían que não sea durante la fiesta, para que não se alborote el pueblo. Eu leí aí para que você veja que era um complô. A ideia não era matar a Jesus porque ele era Jesus. A ideia era matar a Jesus para que o verdadeiro ministério de Deus não fuera levado às pessoas. E que as pessoas siguieran como estava. Agora vou utilizar o tema aí que eu pedi para ler: prender e soltar. Prender e soltar. Prender e soltar. Nelly Jensen, prender e soltar. Observa. Hoje, o mundo conhece a Jesus de nome. O mundo sabe quem é Jesus. O mundo sabe que Jesus é o único Salvador. Todos os religiosos sabem que Cristo dijo: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. O único. O mundo, a religiosidade sabe que Cristo dijo: nadie vendrá ao Padre se não é por mim. Isso todos os religiosos sabem. Todos nós outros sabemos. E eu já não quero mais predicar sobre isso. Todos sabemos. Pero o ponto não está em saber. O ponto está em viver. Todas as pessoas sabem que é errado roubar. Pero quando não têm que comer, roubam. Todos sabem que está equivocado mentir, pero mintem. Todos sabem que está mal ter 2 esposas, pero terem 4. É que nós outros sabemos o que está mal. A humanidade sabe o que está mal. O ponto não é saber. O ponto é viver. Então aqui eles fizeram um complô para quê? Matar, prender. O mesmo complô está sendo feito hoje. Sabe o que querem os demônios? Que você não conozca Jesus de verdade. Sabe o que querem os demônios? Poner um caramelo em sua boca. Poner um candy em sua boca. Endulçar-te. O bobo que Lili estava na semana passada. É isso que o diabo quer poner em nossa boca. Um bobo. Um bobo com o evangelho. Por exemplo, não você já está indo à igreja. Isso é suficiente. Quem entendeu o que é suficiente ir a uma igreja? Isso não é suficiente, nunca foi, nunca será. É importante, não suficiente. Eu já escutei a palavra de Deus. Todos escutam, os lagartijos também escutam. Isso não se trata de escutar, se trata de viver. Então, se estamos hoje dentro do mundo religioso, pero nosso Jesus glorificado, poderoso, enaltecido, Ele está preso. Ele está preso porque não vivimos o que deveríamos viver. Então, a ideia do diabo, antigamente, fisicamente, era prender a Jesus e matá-lo. A ideia dele sigue vigente hasta hoje. Ele quer prender esse Jesus da Bíblia que queremos passar a você. O diabo quer prender com enganos. Ele quer prender com enganos. Jesus disse: só chegará ao Padre por mim, pero eu quero chegar ao Padre por Jesus, por Santa Madonna, por Santo Presidente. Eu quero ter outros a meu lado. Eu não necessito de outro mais. É só no Jesus. Não necessitamos outra pessoa mais. Mas o mundo está prendendo esse Jesus e soltando o outro Jesus religiosamente. Então, este é o tema. O complô para prender e matar a Jesus. Este complô hasta hoje vivimos.
Hoy estamos en la época de la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Cuál es el nombre de ella? Espírito Santo. ¿Qué quiere el diablo? Que usted não reciba el Espírito Santo. Porque el Espírito Santo hoy es la persona de Jesús. El Espírito Santo hoy es Jesucristo. Leo, el Espírito Santo hoy es Jesucristo. Só que el Jesucristo que van a passar para usted não é o Espírito Santo. Eles vão a passar a você aquele Jesucristo colgado em uma cruz, aquele Jesucristo com corona de espinas, aquele Jesucristo com sangue, aquele Jesucristo com llaga em la mano e los pies. Esse é o Jesus que o espírito maligno vai deixar que você conozca. Pero esse Jesus que estão passando para nós outros é um Jesus de história. E não é esse Jesus que nós outros necessitamos. Nós outros necessitamos um Jesus real. Ele já não quer mais que vivamos a história dele. Ele quer que vivamos o Espírito dele. Quem entendeu? Não é difícil de entender. Não é difícil. Mas hoje em dia, isso não sacia a gente. A gente não quer isso. Isso não agrada a gente. A gente sigue querendo aquele Jesus que eles podem levar à casa em forma de imagem. Eles seguem querendo aquele Jesus que eles podem ter em um crucifixo. E está tudo bem. Eu não quero falar sobre isso. E não me diz que eu estou criticando a nada. Não, porque eu não estou criticando, eu estou ensinando a minha igreja. Perdona-me, eu tenho direito. Estou ensinando minha igreja. Ok? Não estou criticando a nada. Estou ensinando minha igreja a conhecer um Cristo vivo, em espírito, que Ele diz em sua palavra: eu irei ao Padre, não os deixarei huérfanos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então eu estou ensinando a igreja a entender a era, a época, o chamado New Age, a nova era do Espírito Santo. É isso que quero que as pessoas entendam. Sem entender isto, nós outros seremos um grupo de marionetas, perdona-me a expressão, um grupo de marionetas que vão a uma igreja todo domingo. É triste, mas é a verdade. E não vamos sair disso. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é derramar sobre nós outros o Espírito Santo. Dar a nós outros um novo coração, pensamento. Dar a nós outros um novo Espírito, o Espírito Santo. Preparar a nós outros. É isso que o Espírito Santo quer. Amém? Então, resumidamente, o complot para prender a Jesus, ele existe hasta hoje. Quem entendeu? Eles querem prender a Jesus Espírito Santo de entrar em nós outros. Pablo habla sobre isso. O próprio Pablo, ele habla sobre isso. Não se deixe enganar com fábulas mentirosas. Pablo chama fábulas mentirosas. O bispo, mas Jesus não dormiu em um pesebre? Sim. Mas Jesus, ele não predicou? Sim. E Jesus não morreu? Sim. Jesus não ressuscitou? Sim. Então, e você tem o Espírito dele ressuscitado? Não, porque está perdendo tempo com religiosidade. Porque estamos perdendo tempo com esse Jesus. Estão prendendo o Jesus espiritual de entrar em nós outros. Aí aprendimos que já somos de uma igreja. Aprendimos que já escutamos a um pastor. Aprendimos hasta mais. Eu não posso ir a outra igreja sem pedir permisso de meu pastor, que isso está maravilhosamente bem, quando seu pastor é seu pastor.
quando Ele salva a tua alma. Isso está maravilhoso. Pero Dali, eu não quero mais falar sobre esse tema. E vamos deixar bem claro, quando eu digo que um pastor deveria trabalhar mais, eu não estou condenando o pastor. Eu não sou louco, eu conozco a Bíblia. Eu estou alertando mi pueblo. Sorry e perdona-me. Estou alimentando mi pueblo, tenho direito de fazer isso. Porque é minha responsabilidade. E eu que não haga não para ver. Qualquer de vocês que se pierda, a culpa é minha. E eu não vou ter essa culpa não. Então eu não estou criticando, porque eu conosco a Bíblia. A Bíblia disse, não juzgues, para não ser juzgado. Então eu não vou juzgar a nadie. Não condenes, para não ser condenado. Eu não vou condenar a nada, eu não sou louco. Mas eu tenho que predicar, porque aqui está um pastor. Aqui está um pastor. E ele tem que entender que pastorear não é isso. Há outros de vocês que são missioneiros. Pronto, você chega na igreja, mas tem um missioneiro sendo um culto. Mas está um outro missioneiro predicando. Você chega na igreja, futuramente vai estar, sei lá, alguém predicando, Jean predicando. Quer dizer, essas pessoas que estão bajo meu cuidado espiritual, eles têm que entender que é ser pastor. Então, que a oveja obedeça ao pastor, maravilhosamente bem. Tem que ser assim. Deveria ser assim. Mas que o pastor, ele não se abstenga de falar a verdade à oveja. E quando eu digo pastor, não estou dizendo pastor de outra igreja, estou dizendo aqui, dentro de meu ministério. Agora, se ele anide lesivo, utiliza-lo. Ou num brilhante aí, utiliza. Eu não estou falando para vocês, estou falando para a minha igreja. Eu necessito salvar a você. Necessito mostrar a você. Amém? Com a Bíblia. Agora vamos ao tema de hoje. Então, se quer empreender o Jesus Espírito, vamos agora a como lutar em contra disso. Jesus, essa palavra é um pouquinho forte, tá? Jesus é ungido em Betânia. Jesus é quê? Jesus é quê? Ele necessitava isso, pero foi ungido em Betânia. Necessitava. Quando nós outros ungimos as pessoas, tem pessoas que dizem, mas isso daí não deve ser. Não deve ser. Jesus foi ungido, então você não pode ungir as pessoas. Sim, o que é bíblico tem que ser. Tem que viver a Bíblia. A Bíblia não foi escrita para ser best-seller. A Bíblia não foi escrita para ser o livro mais lido do mundo. Se equivocam aí. O livro mais lido do mundo, ele serve para dar dinheiro a quem escreve livro. A Bíblia não foi escrita para isso. É como minha amiga, que deve estar em la live, que Deus me la bendiga, Fernanda Rega. Uma escritora fantástica, e não é escritora, é serva de Deus. Escreveu um livro maravilhoso. Eu tenho um exemplar, depois eu vou ver se consigo para as mulheres da igreja. Muito bom livro. Ela não escreveu livro para ganhar dinheiro. Todos os exemplares foram donados. E eu fui em um trabalho em Brasil justamente para isso. Para patrocinar isso a um lugar em que teria pessoas com muitos ninhos com hambre. É para isso que Deus nos enviou. Não é para ser de livro dinheiro, ganhar dinheiro, não. Vender livro, não. E Bíblia é o mesmo. Bíblia não foi escrita para ser best-seller. Bíblia foi escrita para ser vivida. E é o que não é hecho hasta hoje. Mas esse é o livro mais lido do mundo. Harry Potter também é. Isso não quer dizer nada, gente. Ler ou viver é diferente. Pero nada, tranquilo, pai. Tranquilo. Mientras Jesus estava em Betânia, em casa de Simão o leproso, aí começa a coisa. Se lhe acercou uma mulher, levava um vaso de alabastro com um perfume muito caro, que derramou sobre a cabeça de Jesus,
mientras ele estava sentado à la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaram. Aí está o primeiro choque. Al ver isso, los discípulos se enojaram. Seguimos. Se enojaram. O que disse depois? E disseram. Que disseram? Que desperdício é este? Depois nós outros vamos pauta por pauta. De onde esses discípulos teriam na cabeça, eu não sei. Pudo haver se vendido isto por muito dinheiro e ser dado a los pobres. Jesus se deu conta de isto e lhes dijo: ¿por que molestam a esta mulher? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra. Ustedes sempre tendrão a los pobres, pero a mim não sempre me tendrão. Mira que glorioso isso. E ao mesmo tempo triste. Jesus dizendo a seus discípulos que os discípulos não teniam a ele, não iam a tê-lo a ele, e não mentiu porque não tiveram. Aí você pensa, não, mas é porque ele ia morrer. Não, não, Jesus morrendo ou vivo, ele está comigo. Se ele estivesse vivo, eu ia invitá-lo a macarrone e grilo a comer comigo. Como ele não está vivo, eu colocar para dentro do meu coração, ele está comigo em espírito. Não é isso, é porque ele ia morrer. Não, é porque Jesus sabia que por mais que ele ensinara, os discípulos não iam entender que é o que está acontecendo hoje. Vamos prosseguir, que é glorioso. Ustedes sempre tendrão a los pobres, pero a mim não sempre me tendrão. 12. Lo que ha hecho ella al derramar sobre mim esse perfume es preparando-me para a sepultura. Quando um corpo, quando uma pessoa se muere, passado dia, o corpo o é bem ou é mal? O é mal, verdade? Para que sirve? Para que sirve um perfume? Me dá a primeira razão de um perfume. Para oler bem. Por que aquela mulher, antes de Jesus morrer, derramou um alabastro? Vamos pôr nome nesse alabastro? Um Givenchy, um Salvatore Ferragamo, um Calvin Klein. Qual é o perfume que você gosta? Um Hugo Boss e Joe Tintirin de la vida, que eu não ligo para isso, mas cada um tem um gosto. Então, esses perfumes que usamos hoje para oler bem, era justamente o perfume que Jesus necessitava, porque ele sabia que quando ele fora entregado, ele ia quedar aproximadamente de uma semana a 10 dias sem banhar-se. É que você não para pensar nisso. Urinando-se em cima, defecando-se em cima, sudado. Esse Jesus a gente não consegue ver. Esse não. Esse a gente não vê, porque a gente, perdona-me, estão espiritualmente tapados. Por isso não consigo ver. É esse Jesus que deveríamos ver. Quem foi aquela mulher que viu esse Jesus? Era uma mulher. Você pode observar que ele disse: por que molesta a esta mulher? Nem nome Jesus deu. Mas era de extrema necessidade esta mulher. Ela conseguia ver o que os discípulos não iam ver. Não, eu tenho que derramar perfume sobre ele. Aí Jesus então revela, porque revelação é isso aqui, é Bíblia aberta, isso é revelação. Aí eu caigo mal. Quando uma pessoa chega cerca de você, meu amor,
com essa conversita de que Deus me está mostrando, é mentira. Mentira. Eu sou 40 anos, eu sou pastor. Isso é mentira. Isso é mentira. A pessoa pode sentir quando habla contigo. Ela pode até usar a expressão mostrar, mas em seguida, eu uso essa expressão também, e eu digo, Deus me instrui, me guia para dizer texto. Porque é muito importante aclarar essas coisas. Aquela mulher, ela já sentia o que ia acontecer com Jesus. Então, se é de entregar aquele alabastro lleno de perfume, aí já com os missioneiros, eu estirei um pouquinho o culto com eles, e eu disse a eles, qual é o perfume que você usa? Quantas onças tem em seu perfume? Para um pouquinho, Viviane, Ismael, Jai, Dino, Roberto, Vitor, para um pouquinho e pensa, você comprou um perfume, $300, $250, mire-me cá, $250, quantas onças de perfume tem em um frasco? Eu já te digo, por mais grande que ele seja, ele não passa de 1, 2, 3, 5 onças, ele não chega a 5 onças, é 3 onças, não é assim, Ismael? Não é assim, Viviana? 3 pontos, graça, eu tirei 5 para dar algo aí a câmbio, 3, meu amor, eu quero fazer sua cabeça pensar. Léo, tomara que sua cabeça pense assim. Você é jovem, dá para pensar bastante. Pensa, não deixa a gente te enganar não, meu amor. Só é jovem, mas não é bobo. Não seja bobo não. Então você observa. 3 onças cabem em um frasco de perfume. Quantos te paga por um perfume bueno? Tirado, 200 pesos. Tirado, 200 pesos. Me duele o coração. É que Sandra me dá, porque se for para mim comprar, eu não compro. 200 pesos, não, eu dou como ofrenda. Comprei o Walmart, aquele de 3 pesos. Mas está todo bem. 200. Gente, pensa, põe sua cabeça para pensar. Luiz, 3 onças, 200 pesos. Aquela mulher tinha um perfume de grande preço. E era um alabastro. Um alabastro é uma vasilha grande de aproximadamente, póngalo aí, eu não sei de medida, póngalo aí 1 metro de alto, uma jardita de alto, por 35 de ancho. Quantas jardas cabe em um barril desse? Imagina você com um dia tanto desse de ferragamo, vendia 5 na dozena e ganhava dinheiro. Por isso, o discípulo vê e digo, que desperdício. Então vai ser uma pergunta, por que Viviana, para Jesus, por que para Jesus, Léo, por que para Jesus, Jensen, aquele perfume derramado sobre Jesus era um desperdício, e sobre as pessoas não era um desperdício? Você já observou que tudo o que você vai fazer para Jesus tem um pero? Tudo o que você vai fazer tem um problemita? Pode observar. Observa para que você veja. Não é crítica não, por el amor de Deus. Mas tudo o que você vai fazer para Jesus tem um problema. Meu amor, você vai à igreja amanhã? Ai, amanhã não. Que horas é o serviço? Dias de manhã. Ai, meu amor, eu trabalho toda a semana. É o único dia que eu tinha para estar livre. Você mesmo já disse com sua boca. Toda a semana você serve a um homem. Toda a semana você serve na companhia. Você não pode servir a Deus um dia. É pesado para você. Veja o que a religião faz com nós outros. Você não percebe isso, você percebe agora que Deus está mostrando a nós outros. Então é pesado ir à igreja. É pesado para aquela mulher tomar aquele perfume e derramar sobre Jesus. Ele foi criticado por os próprios discípulos. Por os próprios discípulos. Mas eu não te vou aclarar, não. Depois eu te
vou dizer que disse a Bíblia em outro evangelho. O discípulo que lhe reclamou, ele se chama Judas Iscariotes. Você sabe por que ele reclamou? Conosco na Bíblia, bebê. Porque ele era ladrão, ele roubava a ofrenda. E ele queria que aquele perfume fosse vendido, porque se transformaria em ofrenda. Para ele roubar a ofrenda. É isso que ele queria. Ele não estava preocupado com o perfume, não. Disse na Bíblia clarita no Evangelho de Juan, depois você lê. Aí abaixo, onde disse Mateus, aí tem umas letritas chiquititas. Isso se chama cadena temática, é a teologia. Isso significa que nesses 3 evangelhos conta a mesma história, com versões diferentes. Depois você lê isso caso em Juan, disse que Judas dijo isto, porque ele sostraía da ofrenda, ele roubava a ofrenda. Não era porque estava preocupado com os pobres. Mas está tudo bem, vamos seguir por acá. El aire para o solo, percebeu, né, Vitor? Mas está tudo bem. Depois abra com coisas. Então, mire minha cabeça, porque minha cabeça em aire aí não dá para predicar. Então, se mire minha cara, por favor. Necessita, tenta aprender. Se apagar, não prenda mais não. Aí só lo avisa técnico. Então, se mira, minha gente. Aquele perfume de grande valor, quando ele era vou usar um exemplo, tá? É só para que você entenda. Quando ele era de Viviana, ele poderia ser usado para Viviana. Não é louco isso? Nada criticava. Mas quando foi dado para ser usado por Jesus, ele já foi criticado. Igual que hoje. Tudo o que você haga para você tem tempo de hacerlo. Para Jesus não. Você sempre reclama, inconscientemente. É você que eu digo nós outros, perdona-me. Nós outros sempre reclamamos. Não temos tempo para ir à igreja porque nos salió uma cita. Ponga essa cita para outro dia. Começa a dar prioridade a Jesus. Nós outros não vamos fazer isso. É que não vamos fazer isso. Sabe por que não vamos? Porque vamos perder nosso cliente. Eu estou cheio de cliente. Então, seu bispo, eu domingo, não, domingo não. Não, mas domingo não. Você só vem e buscar sua mascota lunes. Só no lunes. Não, domingo não. Domingo não. Por que não? Domingo é para Jesus. Ah, não, então vou levar a outro lugar. Leva com as pulgas, garrapadas, leva para tudo que você quer. Domingo não. E quando eu hago isso, sabe o que hace Deus? Me triplica o número de clientes. Porque Ele sabe que eu estou dando honra a Ele. Ok? É só para que você entenda. Perfume para aquela mulher teria um valor. Tá bem, deixa isso, Vitor. Deixa, Vitor, senão você vai perder o culto. Deixa isso. Depois vai perder o culto. Deixa assim. Então, seguinte, ponga muita atenção. O perfume que tem valor para Vitor, para o pastor, ele tem que ter doble de valor para Jesus. Ou 10 vezes mais para Jesus. Na hora de compromisso minha com o médico, ele já tem que ter muito mais valor com Jesus, porque ele é o médico por excelência. Na hora de business que eu tenho, tem que ter o mesmo valor, ou 20 vezes mais para Jesus. O que quero mostrar é que, tão importante como é o perfume para Maria, ou para aquela senhora, seria da mesma importância para Jesus. Mas quando foi levado para Jesus, os primeiros a criticar, e o que me deixa um pouco pensativo, é que eram os discípulos. Poderia ser criticado por outras pessoas, mas não. Era justamente os discípulos. Os que mais aprendiam, os que conviviam com Jesus, e eles foram os que criticaram. O bispo, como você vê isso? Vê de duas maneiras. Eu vejo a pessoa que estava com Jesus, mas não estava com Jesus.
Eu vi pessoas que estavam na igreja, mas não estavam na igreja. É como eu te disse semana retrasada, há duas igrejas. Quando você se senta aqui, sua alma está sentada no cielo. Assim como você escuta a palavra aqui, sua alma está alimentando-se no cielo. Por isso que você se sente em paz quando você está na igreja. Pode observar, você se sente em paz, se sente tranquilo, porque sua alma está em paz. Isso significa que você está em dois cultos ao mesmo tempo. Fisicamente você está aqui, espiritualmente você está no céu. Isso é gloriosíssimo, isso é maravilhoso, maravilhoso. Então, é isso que quer dizer esta parte. Agora termino. Pudo haber-se vendido isto por muito dinheiro e ser dado a los pobres. Jesus se dio cuenta e les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra. Porque ustedes sempre tendrão a los pobres, pero a mim não sempre me tendrão. 12. Lo que ha hecho ella. Ella quem? Aquela mulher. Lo que ha hecho ella al derramar sobre mim esse perfume es preparar-me para a sepultura. Nem a senhora sabia porque estava derramando o perfume. Mas Jesus e Deus sabiam. Ele sabia que se quedaria dias sem banhar-se. Ele sabia que sofreria bastante. Ele sabia que ele necessitaria disto, ok? Aí abaixo disse assim, isso é maravilhoso. De cierto les digo, isso é o mais glorioso, que em qualquer parte do mundo, donde este evangelho seja proclamado, também se contará lo que esta mulher ha hecho, e assim será recordada. Eu predico esse mensagem aqui há quase 40 anos. Em lugares diferentes, esta mulher foi recordada por mim. Panamá, Honduras, Nicarágua, Equador, Panamá, enfim. Todos esses países, sempre esse evangelho é anunciado. Todas as vezes que eu anuncio esse evangelho, eu me recordo de duas coisas. Teríamos que pensar um pouco no valor que nós outros estamos dando para Jesus. E no valor que estamos dando para la minha, ok? Não estou criticando, não. Uma igreja. Ponga a sua. É esta aqui, não é? Esta é a sua, você escolheu esta? Tá. Mire o valor que você está dando a esta igreja. Eu quisiera que você diera 4, 5, 10, 100 vezes mais para Jesus. É essa a ideia. É essa. Quando eu digo que o pastor defende a igreja e não defende Jesus, eu não estou criticando o pastor. Vou e lhe digo, eu não posso condenar, porque eu seria condenado, eu não sou bobo. Não é isso. O que estou mostrando é a mim mesmo, é o pastor que trabalha comigo, é a nós outros mesmos. Um pastor, gente, é aquele que te hace girar a cabeça. Tu cabeça tem que pensar. Pensar é grátis, você não paga para pensar. Pensa um pouco. Não é estar escutando a palavra, não é estar dentro de uma igreja. Isso é importante, mas não é lo essencial para a sua salvação. Esse é o ponto. Jesus queria isso. Então, o mensagem de hoje traz duas coisas. Eles querem matar, prender esse Jesus que está vivo, que é o Espírito Santo. O mundo está prendendo esse Jesus. E o mundo está liberando um Jesus religioso. Aquele Jesus religioso, diplomático. Aquele Jesus com, sabe, não já escutei a palavra, o papito Deus está comigo, o papito Deus sabe de todas as coisas. Há uma frase mundial, é mundial. Ah, Deus me aceita de la maneira que eu sou. Sim, é verdade.
Pero ele me aceitou com marihuana, lleno de cocaína e lleno de tatuagem. Ele já me aceitou, então eu vou seguir fumando marihuana, olhando cocaína e metendo-me tatuagem? Seria essa a vontade de Deus? Pero Deus me aceitou como eu sou. Quem é você para criticar-me? Pero eu não te estou criticando. E nem você me critica. Porque você sabe como deve comportar-se um pastor. E um pastor não pode dizer a você como você deve comportar-se. Eu vou sair da igreja. Porque um padre, ele pode mirar ali, observa se não é assim, e ele pode prender um cigarrilho, que me está mirando, Léo? Se eu te ver com um cigarrilho na boca, eu te rompo os dentes, hein? Entenda-lo. Captura o que quis dizer? Ele está fumando. Ele quer exigir el hijo no lo haga, pero ele lo hace. Eu não sei se me compreende. É o mesmo na igreja, é a mesma coisa. Não é diferente. Não se trata só de falar de lo que há que fazer. Há que fazê-lo. Não é só saber o que é pecado. Há que deixar de praticá-lo. Não é só saber o que está mal. Há que deixar de fazer o que está mal. Porque se eu não devo de fazer o que está mal, ou se eu não me aparto do pecado, eu vou ser sincero, fui eu que enganosamente aceitei a Cristo. Pero Cristo não me aceitou. Eu sei que é polêmico o que estou dizendo. Eu sei que é polêmico. Pero eu vim para ser polêmico mesmo. E sei que sou polêmico. Gente, a vida não é assim. Eu vou dar um exemplo mais claro para terminar o culto. Bem clarito. Mais claro que isso, só no água e na tinaja. Não tem como ser mais claro. Você quer casar-se com uma muchacha. Então você lhe disse a ela: mamita, tu te casa comigo? E ela disse: ai não, eu não quero casar. Não é isso que eu quero. Ai não, pero é isso que eu quero. Ai não, pero não é isso que eu quero. Eu não estou pensando em casar-me agora. Não, pero eu quero. E você forceia tanto a muchacha que a muchacha diz: bueno, você já me conhece. Aquele tipo é louco. Pero lo hace. Eu já vi. Tu já me conhece. Tu sabe como é a coisa. Salgo vieres, eu não sei quando eu vou. Você está seguro que você quer casar-se com uma pessoa assim? E ele disse: sim, é isso que eu busco para mim. Deve ter problema mental, porque está tudo bem. Cada um vive como quer. Se casa. Ô meu amor, você é isso comigo? Ué, eu sou cozinheira agora? Alguém de vocês hoje sou chefe? Eu não sou chefe. Não, meu amor, pero meu amorcito, que pena contigo, meu amor. Não necessita poder-se tão guapo assim, tão brava. Só que seja o que eu comprei um Nazaré. Não, você tem que ser fria, Lalita. Pero você quis casar-se. Ela não queria casar-se. Você quis casar-se. Traz esse exemplo para dentro da Bíblia. É igual. Cristo quer que nós outros cambiemos. Pero eu não quero cambiar. Eu não quero cambiar. Está tudo bem. Ele disse: está bem, Roberto. Então você sigue aqui na igreja. Pero eu casar-me contigo, compromisso contigo, eu não quero. Se recuerda da parábola das vírgenes? 5 com aceite e 5 sem aceite? É assim. Cristo não vai ter compromisso comigo, gente, se eu não tenho compromisso com Ele. Quem consiga entender isto? O compromisso de Deus com você é quando você tenha compromisso com Ele. É direito e deveres.
Você tem direito a um salário quando você trabalha 30 dias. Se você só não trabalhou 20 dias, seu chefe te paga um salário se ele quer. Se ele não quer, ele te paga 20 dias. Mira, Jorge, você trabalhou quantos dias? Mira, chefe, que eu quisiera que você entender. Não, eu entendo. Eu quero saber quantos dias você trabalhou. Aqui diz que você trabalhou 25 dias. A 8 a hora, 8 por 8, 64, 64 por 25. Eu te devo tanto. Ai, não, chefe, é que você sabe. Eu tenho que pagar isso. Mas tu não trabalhaste. Você só não trabalhou 20 dias. Eu quero trabalhar para um chefe desse. Eu trabalho uma semana, você me paga um mês? Tem alguém que me dá esse trabalho? Isso não existe. Ou existe? Não. Com Deus é a mesma coisa. Gente, salga desta carrita que te puseram. Te metieron em uma carrita. E te dijeron, não, que o papito Deus, ele te ama como você é. É verdade isso. Pero ele quer que você cambie. Ele quer que você progressa. Ele quer que você cresça. Ele quer que você se convierta. Ele não traga nós outros para dentro de uma igreja para escutarmos palavra. Ele nos traga para convertir-nos. Ele nos traga para ser assim mesmo, assim como está Léo, assim mesmo, ele dedo assim. É isso que Deus quer, que pense. Uau, é verdade, não é verdade, tem razão. É isso que Ele quer. Primeiro ponto. Segundo, quando salga de la puerta hacia afuera, ele vai começar a viver isso. Ele vai ter amiguito que vai à igreja, ele sabe disso. Ele vai ter conhecido que vai à igreja. Ele vai ver amigo dele, conhecido dele, abrindo na fria. Ele vai ver isso. Isso não está impossível. Ele vai ver. Aí ele vai dizer, pera-te, não é isso que me ensina a minha igreja. Não. Ele não vai criticar a outra pessoa, mas ele vai saber o que está bem e o que está mal. Agora, a decisão é dele. Se quer seguir por el caminho malo, não há nenhum problema, a vida é dele. Pero minha obrigação é trazer aqui o evangelho que te vai salvar. Amém? Então, é importante isto. Terminando, dicho isto, miércoles vamos seguir com a mesma vibe, porque não dá para você falar de uma prédica dessa em um culto. É impossível, eu entendo, mas não é possível. Então, domingo nós outros vamos dar sequência, para não tardar tanto esse serviço, que já é às 11h05 da manhã. Que hora é em seu relógio? Se passou um minuto, é 11h05. Se for 11h06, pode agarrar isso, pode tirar na basura. Vou deixar na basura, já. Tira que depois eu salgo vendendo isso. Então, já é 11h05. Eu vou terminar o culto. Então, sepa que a palavra está com você e você la vive se você quer. Quero fazer uma oração. 2. Eu vou pedir a Deus que, em primeiro lugar, o mesmo valor que tenha o perfume para mim, tenha para ele por lo menos 2 vezes mais. O mesmo valor que tem uma cita para mim com o doutor, que tenha o doble de cita com ele, doble de valor, que eu dê valor a ele, que você já lo dá. Você é uma excelente pessoa, mas eu estou sempre predicando para que melhoremos. Amém? Ponga-se de pé, por favor. Em nome de Jesus. Eu vou pedir a vocês 2 coisas. Vou fazer esta oração. E quando você esteja terminando a oração, você abre seus olhos, você já não me vê mais. Porque eu fui arrebatado. Eu vou para a glória. Você não me vê porque Sandra está em la casa, cubrindo-me aí com os pets, que graças a Deus temos bastante.
e a hora eu vou, lá recorro e vou direto para o aeroporto, depois viro para trás de novo, chama pastor Vitor, vamos fazer a oração como sempre, amém? E miércoles te veo 10 da manhã ou 7 da noite, amém? Pónganse de pé, por favor, mis queridos. Ponga as mãos por em cima de seu coração. Eu vou fazer essas orações. Depois o pastor conduz o serviço com as ofrendas. E terminando o serviço, que você se vá em paz e em segurança a seus hogares. Padre querido e Padre amado, sem mais que dizer-lhe, Senhor, solamente agradecer-te e pedir-te a ti, Senhor, que o mesmo valor que tem na vida para nós outros, que tenha para ti também, Senhor. O mesmo valor que tem um perfume para ser usado em meu corpo, que este mesmo valor ele tenha para ti. Meu Padre, ensina-me a ver-te como tu me vês a mim. Porque acostumbramos com a ideia de que tu eres misericordioso, tu eres bueno, tu eres isso e tu eres aquilo. E nós outros nos acostumbramos em que nós outros não temos que cambiar, não temos que melhorar. E não é assim, Senhor. Esta é uma mentira das religiões. Sim, temos que cambiar, temos que melhorar. Padre querido, cuida tu pueblo, Senhor. Derrama de tu poder sobre eles, meu Padre. E a outra coisa que quero pedir-te é que o Senhor nos quite de la carrita que nos metieron por muitos anos. Quita-nos desta caja, Senhor. Esta caja que nos hace ver a ti como todos veem. Não, nós outros não queremos um Jesus físico, um Jesus ditador. Nós outros queremos tu Espírito, Senhor, entre nós outros. Haz parte de nossa vida. Manifesta tu poder, Senhor. Bendice e consagra nossas vidas com su poder. Toma todo em tus manos. Señor Jesús, Padre amado, en este momento, Señor, yo quiero orar específicamente por la familia. Aquí están, Señor, las fotografías de cada una de estas personas. Y yo te pido, consagra, guarda, protege a nuestros familiares, Señor. Mi Padre, que cada misionero, Señor, tenga la cobertura a través de él, que llegue a su familia. Mi Padre, que cada persona, cada miembro, que esa misma cobertura esté sobre su familia, su casa. Mi Padre, si hay alguien enfermo, que sea tocado en esta mañana. Y mi Padre, que sea milagrosamente sanado por ti. Si hay alguien, Señor, con pensamientos malos en la familia, en el hogar, si hay discordias, peleas, mi Padre, que tú toques ese hogar. Mi Padre, gracias te doy, Señor, por cada uno que se encuentra aquí. Y prepáranos, Señor, para volver a nuestras casas, a nuestro trabajo. Mi Padre, consagrando a la familia de la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora mismo, gente, yo voy a finalizar con la última oración. Pero yo quiero que en ese mismo espíritu, haciendo el Padre Nuestro, piense en su hogar, en su familia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aplausos bien fuertes.